Prezados, prezadas, vamos dar continuidade à nossa gravação sobre o projeto de monografia. No último vídeo nós falamos a respeito do referencial teórico e agora nós vamos avançar para os itens finais do projeto, que são itens mais técnicos, mais objetivos e por isso eu diria até mais simples de serem elaborados. Quem chegou até aqui não deve ter dificuldade com esses itens finais, que seria o item da metodologia, plano de monografia, cronograma, as referências e a bibliografia, que é o último tópico do projeto. Então, seguindo para aquele que é o item 3 no modelo que nós temos adotado, e lembrando que sempre que nós mudamos, seja isso no projeto, seja depois na monografia, mudamos um capítulo principal, nós vamos começar no início da próxima página. Acho que já mencionei no vídeo anterior, não fazer isso manualmente, inserir quebra de página no Word. Então, terminada a explicação do referencial teórico, terminada a última linha do último parágrafo do referencial teórico, nós vamos agora iniciar na próxima página, já que vamos para o item 3 na nossa numeração, que é a metodologia. Esse capítulo é o capítulo em que nós vamos descrever os procedimentos, materiais, métodos, técnicas adotadas para a realização da pesquisa. Então, nós vamos explicar para o leitor qual é a operacionalização daquilo que nós pretendemos verificar com a nossa pesquisa. E em se tratando de pesquisas bibliográficas, como é o caso do direito, essa ideia da metodologia é um pouco abstrata. E aí fosse talvez interessante nós discutirmos como é que se elaboraria metodologia em outras áreas de conhecimento. Se alguém depois tiver oportunidade, assista algum vídeo na internet sobre a elaboração da metodologia no curso, por exemplo, de engenharia civil, de fisioterapia, de química, em que esse item se torna bem evidente, porque de fato aqui o pesquisador vai dizer como que ele vai misturar não sei quantos quilos de massa de cimento com isopor e depois vai deixar secar não sei quanto tempo e depois vai submeter esse material, essa mistura de cimento com isopor no laboratório a uma pressão de não sei quantos quilos para ver se a resistência, isso, aquilo, depois vai fazer outra mistura com um percentual diferente, qual que é o percentual, qual que é a quantidade de água. Então é muito empírica a ideia, né? A pessoa na área da química, né, que vai misturar tal substância com outra substância no laboratório a tantos graus Celsius para verificar se as hipóteses levantadas no início do projeto procedem ou não. No caso da pesquisa bibliográfica, não faz sentido dizer que eu vou ler tal livro em casa, que eu vou ler tal livro na biblioteca, que eu vou comprar tal livro, que eu vou pegar na biblioteca. Isso não faz diferença em relação ao resultado esperado, né? Não faz diferença dizer que no momento da leitura fazia calor, fazia frio, né? Era tantos graus Celsius, coisa que na química, na biologia, dependendo do experimento, faz toda a diferença, né? A temperatura do ambiente. E por isso fica normalmente muito precária a elaboração desse item na maioria dos projetos na nossa área de conhecimento. O pessoal não sabe muito bem o que escrever aqui, exatamente por isso, né? Pouco importa se eu vou digitar no Word, se eu vou digitar no OpenOffice, isso para nós é irrelevante. Mas então, nós vamos nos deter aqui um instante para, como sempre, dar algumas sugestões de itens que devem constar na metodologia e que vão ser de grande valia na pesquisa bibliográfica. Nós vetamos pesquisas empíricas na monografia de conclusão de curso exatamente por esse problema, né, operacional de se considerar que a monografia é desenvolvida depois por apenas um semestre, então não haveria tempo hábil. Mas uma pesquisa empírica também na área do direito, essa metodologia seria bastante evidente, né? O pesquisador diria que iria até a casa das pessoas, entrevistaria fulano, beltrano, como que essa entrevista seria feita? Ela seria feita com questionário e a pessoa marcaria objetivamente ali no questionário as respostas, seria feita através de perguntas pré-definidas, quais são essas perguntas, o pesquisador vai anotar na hora enquanto a pessoa fala, vai gravar, então tudo isso teria que ser discriminado. Mas vamos ver então a questão da pesquisa bibliográfica, até porque toda pesquisa tem uma parte
uma parte bibliográfica. Nós vamos começar, evidentemente, dizendo que a pesquisa vai ser tão somente bibliográfica ou bibliográfica e também documental, né? Por exemplo, é o caso da pesquisa jurisprudencial. E nós vamos começar explicando a fase bibliográfica e no final falar, caso seja pesquisa documental também, isso é possível na monografia, dar esses detalhes de como vai ser feita essa investigação documental. Mas no primeiro item, então além de dizer, então isso sempre de maneira direta, de maneira clara, né? A pesquisa aqui proposta é uma pesquisa bibliográfica, é assim, ou a pesquisa é bibliográfica e jurisprudencial, aí depende da redação lá, da pergunta do problema de pesquisa, né? Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, foi a fórmula que nós passamos lá. Na sequência nós vamos dizer, normalmente é só isso que o pessoal no direito fala a respeito da metodologia, nós vamos dizer se a pesquisa vai ser dedutiva ou vai ser indutiva, né? O método dedutivo, indutivo, isso deve ter sido discutido em metodologia geral no primeiro semestre do curso. Qualquer livro de metodologia traz essa distinção. Em lógica aplicada ao direito, lá no quarto período, nós falamos um dia a respeito da dedução e da indução, lá no Novo Órgão do Francis Bacon. Grosso modo, a dedução é um método em que nós partimos do geral para o específico, e a indução contrário, nós partimos do específico para o geral. Então, se eu pretendo analisar uma situação específica com base numa teoria geral, eu vou partir dessa teoria geral e chegar à análise da situação específica. Ao contrário, se eu quero analisar um conjunto de situações específicas para tentar extrair dali uma concepção geral, é normalmente o caso das pesquisas jurisprudenciais. Eu vou analisar as decisões do Supremo durante tal período de tempo e verificar se o Supremo adota uma linha tal, uma linha qual da área processual, da área constitucional, administrativa. Então, a partir da análise de situações concretas, nós pretendemos chegar a uma formulação geral, a uma diretiva geral que é aquela que está subjacente nas decisões do Supremo. Então, a questão a ser respondida é essa, né? A pesquisa vai analisar uma situação específica com base no modelo teórico geral, então a pesquisa é dedutiva, ou ao contrário, se a partir da percepção da análise de situações específicas nós vamos chegar a uma visão geral. A pesquisa bibliográfica normalmente é dedutiva e a pesquisa documental ou empírica normalmente é indutiva. Então, para efeitos de monografia, possivelmente vai ser essa concepção. Então, explicar se o método usado vai ser o método dedutivo ou indutivo e por que de ser dedutivo ou indutivo. Então, não basta dizer, claro, é necessário fundamentar. E aí, valham-se dos manuais da área, de textos explicativos a respeito do método dedutivo e indutivo para essa fundamentação, mas nada de muito complicado. Então, isso pode ser feito num parágrafo. Depois, e aqui me parece que são os elementos que a maioria deixa de colocar e que são extremamente pertinentes para nós. Depois nós vamos falar da ordem da leitura dos principais textos a serem usados na monografia. E por que dessa ordem? Esses textos são preferencialmente esses textos que foram discutidos lá no item anterior, no item 2 do referencial teórico, no momento em que nós falamos, né, dos clássicos, quem começou a discussão do assunto, quem trouxe a discussão para o direito, quem trouxe a discussão para o Brasil e quem são os principais teóricos hoje. Então eu colocaria aqui, evidentemente, começar com a leitura do primeiro autor que trabalhou a questão, né? Seja o Tomás de Aquino, seja o Tertuliano, seja o Thomas Hobbes, seja o Kelsen, não sei, o Aristóteles, a Bíblia, né? Tem um texto original que abordou, ainda que de maneira tangencial, a questão pela primeira vez. Então a proposta é de começar por esse texto. Por quê? Porque ele foi o que deu origem a todo o debate. Depois, quem no direito teorizou a questão, né? Então me parece, na sequência razoável, ler esse autor, né? Até chegar aos autores contemporâneos. Então é mais ou menos estruturar aquilo que foi discutido no item anterior. Então, mais uma vez, reparem como que o projeto é todo concatenado, né? Os itens são todos conectados. O projeto dialoga consigo mesmo o tempo todo.
E de novo, escrever isso de forma direta, né? Aqui no segundo parágrafo, a pesquisa ora apresentada será uma pesquisa dedutiva, porque nós pretendemos analisar a situação específica com base na teoria tal. No próximo parágrafo, né? Nós começaremos a leitura do material bibliográfico pelo livro do fulano de tal, pelo capítulo tal da Ética Nicômaco do Aristóteles. Vamos começar a leitura, depois leremos na sequência o livro do fulano de tal, que é o autor que teorizou a questão na Alemanha no século 17, 18, e assim por diante. Então sempre de maneira clara, sem ficar enchendo linguiça e direto ao ponto, e de maneira objetiva. Então a redação científica tem que primar pela clareza, objetividade, como nós discutimos lá no início do semestre. E por fim, fica muito boa a conclusão da metodologia, fechar com a explicação do tipo de fichamento que vai ser feito dessas principais obras e o porquê desse fichamento, né? Isso também foi visto lá no começo do curso, né? Os tipos de fichamento: ficha catalográfica, ficha sistemática, ficha resumo crítico, ficha sinótica. Então, para quem não se lembra, dê uma olhada, dê uma revisada nessa parte da matéria. Isso é facilmente também encontrável na internet, em vídeos explicativos de metodologia geral. Ninguém vai simplesmente ler as obras, né? Além de ler o que nós vamos fazer para reter os pontos principais, reter as informações, né? Nós vamos tomar nota, é o que tecnicamente se chama de fichamento, né? O nome é porque antes era feito em fichas, de fato, aquelas fichas de cartolina vendidas em papelaria. Hoje esse tipo de anotação, esse tipo de esquema é feito no computador ou um papel de rascunho, mas ficou o nome de fichamento. Mas a forma de fazer o fichamento é importante. Então, livros, por exemplo, obras que nós temos mais familiaridade, talvez só um esquema, né, um fichamento esquemático seja suficiente. Obras mais profundas, talvez uma ficha resumo crítico, né, em que nós vamos acrescentando posicionamentos próprios àquilo que nós estamos lendo, né, dialogando com o autor. Então, que tipo de fichamento vai ser feito dessas obras do parágrafo anterior, né, das principais obras, e por que desse fichamento? Então, colocar aí para a leitura do Aristóteles, lá do livro 5º da Ética Nicômaco, que foi quem começou a discussão, nós vamos fazer um fichamento de resumo. Isso porque nós já temos familiaridade com o texto, porque já foi discutida a questão da equidade nas aulas de hermenêutica e argumentação jurídica. Então a ficha resumo vai ser só realmente para ver se não passou nenhum ponto despercebido e registrar aí os momentos principais. Na sequência nós faremos um fichamento sinótico da obra do fulano, depois vamos fazer uma ficha resumo crítico do artigo científico do Beltrano e assim por diante. Então, explicar para o leitor como que vai ser feito o tratamento desse material bibliográfico. E aí acrescentar, para quem for fazer pesquisa documental, jurisprudencial, se a pessoa pretende analisar contratos, boletins de ocorrência ou decisões judiciais, né, explicar como que vai ser feita essa análise. Aí sim, você vai fazer hoje, possivelmente, especialmente em época de pandemia de coronavírus, né, fazer pelo computador, né? Você vai acessar o site do Tribunal de Justiça, vai procurar por assunto, vai procurar palavra-chave, ou vai ver pelo voto de tal ministro. Então, detalhar para o leitor, né, nos boletins de ocorrência, como é que você vai ter acesso. Você vai à delegacia tal, e aí lá você vai analisar de tal a tal data primeiro, vai lançar os resultados numa tabela de Excel. Então, é importante aqui detalhar para o leitor esses procedimentos adotados para análise do material. Quanto mais detalhada essa explicação, melhor o resultado em termos do item 3. Então, um item, eu diria, não muito complexo de ser entendido, aqui de novo eu destaco, e aliás vale para todo o projeto, e direto ao assunto, né? Não ficar contando a parábola do filho pródigo antes de começar a trabalhar a questão central. Na sequência, nós passamos ao item 4, que é o chamado plano da monografia. Esse plano da monografia não é previsto no padrão de normalização da PUC, mas os professores do direito, o pessoal da área jurídica, gosta muito do plano da monografia. Ele é item opcional normalmente.
Aí depende do que o edital prevê, né? O edital preveja, seja um edital de pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, edital de financiamento de bolsa de iniciação científica, mas normalmente é um item opcional. O pessoal do direito gosta bastante, então para nós obrigatória a inclusão no projeto, mas é muito simples a elaboração desse plano da monografia. Trata-se esse ponto, de novo, que nós vamos mudar a página, né, já que entramos no item 4, mudamos o capítulo, então do final da metodologia para o início do plano da monografia, quebra de página mais uma vez, o 4 vem no início da próxima página. Esse plano da monografia é a apresentação na forma de tópicos da estrutura do futuro desenvolvimento da monografia. Então, aquilo que nós pretendemos adotar nos tópicos do desenvolvimento vai ser previsto aqui na forma de uma projeção. Então, é como se fosse o esqueleto do desenvolvimento da monografia que nós pretendemos redigir, para nós termos uma visão de todo de como o assunto vai ser trabalhado, qual que vai ser a ordem, qual que vai ser a sequência de tópicos que vão orientar o nosso desenvolvimento. Então é como se fosse a antecipação do futuro índice da monografia, né? O futuro sumário da monografia, não é do projeto, só que evidentemente sem a indicação da numeração de páginas. Então um item muito simples e fácil de ser elaborado. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Plano da monografia, o item 4, e nós vamos fazer na forma de tópicos, né? Capítulo 1. Então aqui não é necessário colocar introdução, desenvolvimento, porque já se pressupõe que é o plano do desenvolvimento da monografia. Então também referências, bibliografia, conclusão não aparecem. Então capítulo 1, breve histórico acerca do casamento, aqui no exemplo, casamento na Grécia Antiga. Vocês podem até dividir, eu não fiz aqui, podia ser 1.1, né? Casamento na Grécia Antiga. 1.2, casamento no direito romano, casamento na Idade Média, 1.3, etc. Capítulo 2, regimes matrimoniais. Então isso aqui é como se fosse a antecipação da estrutura do desenvolvimento, né? Como que o desenvolvimento depois vai ser organizado, quais são os capítulos, quais são os itens, subitens. Então aqui não há segredo, é só fazer essa projeção, e a essa altura eu espero que todos já tenham mais ou menos de maneira clara essa noção de como que vai ser o encadeamento da discussão no próximo semestre, quanto da redação do relatório monográfico. Aqui só uma observação, não colocar subitem demais, senão o texto não fica depois fluido na redação da monografia. Então no máximo subtítulo, né? Então 1.1, 1.2, né? Tem gente que coloca 1.2.3.4.1, e aí escreve duas linhas, e aí vai 1.3.2.4.2, mas aí a leitura depois não flui. Então a ideia é de que haja uma argumentação contínua, então realmente só abrir um subtópico novo quando for pedagogicamente, didaticamente recomendável, para facilitar, para orientar para aquele que lê a monografia. Então fazer essa projeção. Então esteticamente fica aqui, vocês podem colocar os subitens, eu esqueci aqui, capítulo 1 e depois 1.1, 1.2, desde que se mantenha essa quantidade limitada de subitens, não há, me parece, maiores dificuldades. E nós vamos ao item 5, que é o último item numerado do projeto, que seria o chamado cronograma. E aqui eu repeti a explicação anterior, está evidentemente errado, né? O cronograma, não vou escrever agora, mas o cronograma como o nome indica, o planejamento temporal das atividades que serão desenvolvidas, né? Em que momento e qual a sequência dessas atividades ao longo da monografia. Numa pesquisa financiada, se alguém aí fez FIP, PROBIC durante a graduação, deve ter visto que o cronograma deve trazer também o planejamento dos gastos, né? Em que momento vai ser gasta determinada verba. Então daí a necessidade desse planejamento, que aliás acontece em qualquer tipo de
qualquer tipo de planejamento, né? Obras públicas, todos já devem ter visto aquela placa, né, do orçamento necessário, prazo de realização. E se nós formos olhar o projeto da obra, vai vir detalhadamente quando que vai ser gasto, qual quantia, né? Até como forma da administração pública se programar. Então aqui é exatamente essa projeção do que vai ser feito em cada momento de elaboração da monografia, né? Para nós termos aí uma noção, é claro que é só uma, como todo projeto, né? Só uma perspectiva que não tem que depois ser seguida à risca, mas que serve de orientação para vermos se estamos adiantados, se estamos atrasados em relação àquilo que foi previsto. No nosso caso, não há cronograma de gastos, então é só o cronograma de atividades. Agora eu vou focalizar aqui na parte do projeto, do modelo que eu coloquei lá no SGA, na aula rede, para nós vermos a tabela que eu usei para ilustrar de modelo para a elaboração desse planejamento. Claro, não precisa ser feito na forma de tabela, mas fica fácil a elaboração e depois a visualização. E aqui no modelo que eu coloquei, reparem se é só um modelo que cada um depois vai adaptar para a sua monografia específica. Então nós temos aqui na coluna da esquerda, né, as atividades que cada um vai detalhar, e aqui o planejamento temporal. Aliás, está aqui 2015, todos vão colocar 2020, e no nosso caso, o segundo semestre de 2020. Então, começando aí em agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Aqui eu coloquei leitura e fichamento da bibliografia básica, mas isso aqui é um termo genérico. Vocês vão colocar, por exemplo, leitura e fichamento da obra do fulano de tal. E colocar aqui em negrito, né, o quadro de quando que isso vai acontecer. Depois, leitura e fichamento da obra do Beltrano, né? Então, seguir de novo aquele roteiro lá aquele roteiro da metodologia, né? Começando com a obra principal, depois indo para o clássico do direito, que começou o debate, então depois leitura e fichamento do grande autor brasileiro que trouxe a discussão, depois dos artigos científicos, teses, dissertações. Então, fazer esse planejamento temporal. Redação, né? Já prevê a redação, quanto vai ser feita a redação e aqui eu coloquei de novo de maneira genérica, né? E todos vão detalhar. Redação do primeiro capítulo da monografia, redação provisória do segundo capítulo da monografia, redação definitiva, depósito, e sempre terminar com a defesa perante a banca examinadora, que no caso de todos aqui vai acontecer no começo, espero, de dezembro de 2020. Então, no caso aqui, atualizar esses meses para o segundo semestre do ano de 2020. É um item também, me parece, não traga maiores dificuldades, desde que seja feita de maneira detalhada. E aí vamos, para encerrar a discussão a respeito do projeto, falar dos dois itens finais, que é o item das referências bibliográficas, ou como a PUC chama no padrão de normalização apenas referências, e por fim o item da bibliografia. Esses itens não são numerados, mas seriam os itens 6 e 7 do projeto. E é até bom que nós retomemos aqui essa discussão, que já deve ter sido feita em mais de uma vez, mas que sempre traz confusão na nossa área de conhecimento. Qual que é a diferença de referência e de bibliografia? Visualmente, esteticamente, são duas listas idênticas, né, em que nós temos lá a elaboração, segundo os critérios da ABNT, em ordem alfabética crescente, da referenciação do material utilizado, né? Então, ou do material sobre o assunto, dependendo de qual seja a lista. Mas é aquela lista em que nós temos lá o último nome do autor em caixa alta, vírgula, o prenome, ponto final, título principal da obra destacado. Então, aquilo lá que nós aprendemos a elaborar lá no começo da graduação em metodologia geral. A diferença aqui entre as duas, entre a referência e a bibliografia,
é uma diferença teórica, né? A referência é a lista de obras utilizadas de fato, não só de obras, mas de todo o material utilizado na elaboração do trabalho. No nosso caso, é o material utilizado na elaboração do projeto. Então, falando em termos de projeto, tudo aquilo que foi utilizado, e utilizado quer dizer que serviu de alguma forma para nós conseguirmos elaborar, para nós conseguirmos desenvolver o projeto. Não necessariamente citado. Então, tudo aquilo que foi utilizado, todo o material que foi lido, citado ou não, aparece na lista de referências. Então, entra aqui tudo que nós já lemos a respeito do assunto, os manuais que nós pegamos lá para elaborar a justificativa teórica, o padrão de normalização da PUC Minas, dicionário jurídico, dicionário geral, tudo entra aqui na lista de referências, livros de metodologia da pesquisa jurídica, que eu espero todos tenham se valido como forma de suporte para a elaboração do projeto, escolha do tema, etc., entra na lista das referências. Então, é todo o material utilizado. Então, e é claro, a referência vai dizer o padrão de normalização da PUC é item obrigatório. Trabalhos sem referências são considerados trabalhos de ficção. Então, sempre que nós fazemos um trabalho acadêmico, é necessária, é obrigatória a presença desse item das referências bibliográficas ou referências. Então, é todo o material utilizado para a elaboração daquele trabalho. No nosso caso, todo o material utilizado para a elaboração do projeto. Depois, daqui a pouco eu falo da referência na monografia semestre que vem. Já a bibliografia também é uma lista organizada segundo aqueles critérios da ABNT, em ordem alfabética crescente, de todo o material sobre o assunto, mas que não foi utilizado. Então, a bibliografia é uma lista de obras, é uma lista de textos, de materiais que tratam do assunto do trabalho, mas que nós, por uma razão ou outra, nós não utilizamos. E no projeto faz todo sentido que haja essa lista de bibliografia depois da lista de referência, pelo fato de que nós temos uma grande quantidade de material bibliográfico que foi levantado na etapa do projeto, mas não foi usado ainda para a elaboração do projeto e vai ser usado para a elaboração da monografia no semestre que vem. Então, essa lista deve aparecer aqui depois das referências. Então, na referência, só aquilo que de fato já foi utilizado para a confecção do projeto. Na bibliografia, todo o material a respeito do assunto, que nós já até às vezes obtivemos, né? Nós baixamos lá os arquivos em PDF das revistas acadêmicas, encomendamos e recebemos um livro, mas não lemos ainda, mas vamos ler quando? Semestre que vem, quando da elaboração da monografia. Então aqui nós temos que demonstrar para o leitor que de fato foi feito um levantamento bibliográfico, que nós temos uma bibliografia de fôlego para levar o trabalho adiante. Então aqui é a lista de obras, a bibliografia é sempre isso, uma lista de obras sobre o tema, mas que não foram usadas. No caso do projeto, são as obras não usadas no projeto que nós pretendemos usar na monografia no semestre seguinte. Então, como eu disse, olhando para as duas listas, elas são idênticas. Elas são idênticas, mas teoricamente diferentes. E aqui, antes de avançarmos, muita gente vai, eu tenho certeza, falar, mas eu não lembro como é que faz a referência. Eu não lembro que tem que vir primeiro o último nome do autor, tudo maiúsculo, depois vírgula, os prenomes. Quem não se lembra, é normal não saber isso de cor, o padrão de normalização existe, é para ser consultado. Eu falei na primeira aula, ainda no primeiro encontro do semestre, tem o arquivo do padrão de normalização da PUC no computador para consulta. Então, para livro, por exemplo, a gente acaba decorando de tanto fazer, mas como é que faz referência de artigo científico? Como é que eu faço referência de lei? Como é que eu faço referência de material extraído da internet, de vídeo do YouTube? Olha o padrão de normalização da PUC Minas. Então lá traz praticamente todas as possibilidades, lá traz até como é que se faz referência de bula de remédio. Talvez no caso do direito isso não seja, aliás, pode até ser usado, né?
algum trabalho relacionado à questão da saúde pública, né? Então, esses casos são previstos lá no padrão de normalização e são para ser consultados. Então, é simplesmente uma questão de verificação. E as duas listas, então, são elaboradas com base nesse padrão da BNT, que para nós é explicado pelo padrão de normalização da PUC Minas. Em outros trabalhos, isso vale para a própria monografia, é indispensável a lista das referências. Trabalho sem referência é caso de reprovação sumária. Na banca, imagina alguém deposita uma monografia sem as referências, é impossível, não vai nem para a defesa. E é recomendável, embora não seja obrigatória na monografia ou em outros trabalhos, a bibliografia. Por que pode aparecer bibliografia em trabalhos, não em projetos? A referência é a lista de obras usadas de fato para aquele trabalho. Pode ser até um trabalho feito para uma disciplina, né? Não um trabalho de pesquisa, mas um trabalho de estudo feito para alguma disciplina na graduação. É obrigatório que haja a lista de referências no final. E para que nós incluiríamos uma lista de bibliografia num trabalho feito para disciplina, para uma monografia de conclusão de curso? Aquelas obras que nós não tivemos acesso por um motivo ou por outro, mas que de fato nós temos ciência que trabalha aquele assunto que foi desenvolvido no trabalho. Então, no final da monografia, obrigatória a inclusão das referências, com todo o material utilizado. E nós podemos colocar também, não é obrigatório, mas impressiona a banca, uma lista de obras que eventualmente tratam do assunto da monografia, mas que nós não tivemos acesso, que nós não usamos por um motivo ou por outro. Por que um livro viria parar aqui na bibliografia? Porque, repare, aquilo que é bibliografia no projeto vai se tornar referência bibliográfica na pesquisa. Mas vai que um livro desses que eu previ aqui, que eu encomendei, acabou não chegando. A edição se esgotou antes, eu não consegui a cópia. Então você sabe que aquele livro trata do assunto, mas não foi possível ter acesso ao livro durante a pesquisa da monografia. Você pode manter na lista da bibliografia. Livro que acabou de ser publicado, isso aconteceu comigo. Eu estava já esperando, sabia de uma obra que ia ser lançada a respeito do assunto, estava aguardando o lançamento, achei que teria tempo antes da conclusão da monografia, e a obra de fato foi lançada, mas faltando aí 2, 3 dias para o depósito. Eu tive tempo só de colocar uma observação na introdução da monografia falando que não houve tempo hábil para adquirir e ler a obra, e coloquei na bibliografia no final a referência. Isso é uma forma de gentileza. Colocar essa lista da bibliografia no final de um trabalho científico é uma gentileza para o próximo pesquisador, né? Você já traz um levantamento bibliográfico preliminar para o próximo que fosse dedicar àquele assunto. Quem sabe a pesquisa, o próximo pesquisador tem acesso a esse material. É um outro exemplo, então, obras esgotadas, obras que acabaram de ser lançadas, obras em línguas estrangeiras, né, idiomas estrangeiros. Você sabe de uma obra que trata do assunto, mas é escrita em alemão. Todo autor fala dessa obra, há trechos que são citados por autores, mas você pode até adquirir a obra hoje, quem sabe, pela internet, mas não tem conhecimento do idioma alemão no caso. Então você pode incluir essa obra na lista da bibliografia, né? Quem sabe o próximo pesquisador fala alemão e já pode ir direto na fonte. Então é opcional no projeto, obrigatória a lista de referência e obrigatória a lista de bibliografia. Em outros textos é opcional a bibliografia e obrigatória a referência. E para nós no projeto a tendência é que a lista da bibliografia seja mais extensa e mais técnica do que a lista das referências. Então na referência aparece lá os 10 manuais da justificativa teórica, aparecem outras fontes, né, talvez até não acadêmicas, né, você pode ter colocado lá na justificativa pessoal que o seu interesse pelo tema apareceu quando o pesquisador assistiu a um vídeo no YouTube de uma palestra do professor fulano. Você coloca lá o link, faz a referência da palestra no YouTube. Agora aqui na bibliografia, aí é artigo científico, tese de doutorado, dissertação de mestrado. Então a bibliografia tem que ser uma bibliografia de qualidade. O que é bibliografia no projeto vai se tornar referência bibliográfica
na monografia no próximo semestre. Então, não confundir mais referência bibliográfica com bibliografia. E, curiosamente, a linguagem comum, o senso comum, usa adequadamente as expressões, né? Todos nós já ouvimos. A bibliografia sobre Machado de Assis no Brasil é extensa, ou seja, o conjunto de obras que trata da obra do Machado de Assis. A linguagem comum trata. Ninguém fala as referências bibliográficas sobre Machado de Assis. Não se usa isso. A ideia de referência bibliográfica é realmente de material consultado, tenha sido citado ou não diretamente, mas de fato utilizado na elaboração de determinado trabalho. Então não vamos fazer mais confusão doravante. Bem, aqui nós encerramos o último ponto do projeto de pesquisa. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco da redação da monografia e da defesa perante a banca examinadora. Mas até lá todos já podem avançar aí para a conclusão dos projetos, até porque estamos aí por aproximadamente 4 semanas de encerramento do semestre, então me parece que já seja conveniente terminarmos o projeto e deixarmos aí um prazo final para parar essas, para dar uma lapidada em detalhes finais. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas, um bom dia, bons estudos e até o nosso próximo encontro, seja no próximo vídeo, seja aí nas videoconferências esclarecendo dúvidas a respeito da matéria.